Olá. Então, hoje vou falar novamente de astrologia psicológica, mas em cima do que seu Caveira, guia que toma conta da minha cabeça, me transpareceu através de uma consulta que ele inicialmente disse que ia dar para que eu escutasse. E se era para que eu escutasse, eu tenho que fazer um vídeo para passar para vocês. A consulta, de 3 em 3 meses, eu faço uma oferta para Exu para ter sorte, caminho aberto, segurança, proteção espiritual, necessidades de vida, e coloco junto comigo várias pessoas. E vira e mexe, algum dos meus guias, no final do trabalho, aparece para me mandar algum recado. E dessa vez, então, o seu Caveira veio trazer a filosofia de vida. Agora, vamos entender o que representa a linguagem do povo de rua, a linguagem de seu Caveira. A Umbanda, ela tem os mestres, ela tem os preto velhos que falam de forma bonita, benevolente, tranquila. Tem as crianças, que falam as verdades de forma infantil. Tem os caboclos, que falam com seriedade e determinação. E tem o povo de rua que fala de uma forma chula, de uma forma mais direta. Então a Umbanda criou várias linhas onde consegue atingir o entendimento de quem escuta. Então o chulo vai para o povo de rua, o que se diz inteligente procura os mestres e por aí vai. Então, de uma forma chula, seu Caveira falou um monte de coisa interessante e deu a filosofia de vida. Então vamos nós. Vou tentar me lembrar. Ele falou muita coisa. A religião católica não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é quem segue ao Cristo. A religião católica, como incutiu ao povo que precisavam da igreja para pedir a Deus, descaracterizou por completo o que Jesus deixou dito. Jesus deixou dito que a gente precisa regozijar a vida. A palavra regozijar, os católicos, além de não ter, os católicos, além de não ter explicado, não ter difundido, ficou na ignorância. Uns falam que é para agradecer, outros falam que é para não sei o quê. E, na verdade, é aceitar a vida como ela é. Jesus, isso tudo dito pelo guia, por seu Caveira. Ele fala, Jesus de Nazaré, quando ensinou o Pai Nosso, ele falou, e no pão nosso de cada dia que nos dai hoje, ele nos dá destino. O pão nosso é o destino. Quem deu? Deus. Você vai pedir a Deus para resolver o seu problema de destino se foi Ele que lhe deu? Não faz sentido. Então os católicos inventaram isso para o povo ir para a igreja para ter um lugar para pedir a Deus o que não deve, para eles obterem o poder. Bom, paralelo a isso, o seu Caveira também lembrou, perguntou para quem estava dando a consulta, que era uma canceriana voluntariosa, o que eram as três dimensões. Ela falou que não sabia 3 dimensões, comprimento, largura e profundidade. E o que é a quarta dimensão, onde estão os guias que nos comandam? A quarta dimensão é o tempo. Então, se as nossas 24 horas eles percebem 2 horas, e lá, passado, presente e futuro, está no mesmo instante, eles programam o nosso dia. Aí eu pergunto, nos cabe, na terceira dimensão, pedir que os guias nos socorram, já que eles mesmos estão nos dando o direito
através da misericórdia de Deus, de enfrentarmos as nossas dificuldades para termos a oportunidade de evoluir, no Pai Nosso, Jesus explica: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? É que a misericórdia dele nos favoreça a evoluir, assim na terra como no céu. Tanto os vivos como os desencarnados, todos estão a caminho de evolução. Então, se Deus deu o destino, e não cabe pedir a ele que mude, e se os guias nos programam no nosso dia a dia, porque eles têm a quarta dimensão para conseguir fazer isso, também não lhe cabe resolver a questão, seu Caveira vira e fala assim: diante da dificuldade pessoal, social, o que for, você fala que se dane. Só que ele não falava que se dane, ele falava que se for. Que se dane. Vou me divertir, vou relaxar. Por quê? Porque se é ele falando, porque se você se amofinar com o problema não acaba. Mas se você se relaxar, rir do problema, amenizar as consequências, ele acaba rápido. Então, você não pode reclamar do destino que Deus lhe deu, porque Deus lhe deu. 2, você não pode pedir a seus guias, seus anjos de guarda, a seus protetores, a seus mentores, os nomes que você queira dar, resolva o seu problema, porque eles mesmos estão programando, porque eles têm a quarta dimensão. Então, sobrou 2 alternativas. Ou você se deixar levar pelos pensamentos da cabeça, que é do corpo, e se revoltar com essa situação, ou simplesmente que se dane, que se for. Por quê? Porque só assim você vai fugir do gosto do corpo em se remoer para aliviar mais rápido, porque tudo que você foca, se você foca que se dane, pronto, danou-se. Você vai realizar o que você está focando. Se você está focando que se dane, o problema acaba rápido. Aí ele ainda falou mais e ficou bem interessante essa situação, porque ele falava tudo em nome de Jesus de Nazaré. Ele falou assim: lá na cruz botaram a frase em cima de Jesus, está lá aquelas 4 letras que fala que ele é o rei dos judeus, não sei o que lá. E tem a frase embaixo é que se for. E mais, o que é mais importante na vida? É você alcançar a condição de ter amor e perdoar. Aí ele vira e fala assim: e você consegue perdoar o filho da P que está ao seu lado fazendo besteira? É muito difícil, disse a canceriana. E ele respondeu: não é difícil não, porque você não precisa perdoar, basta entender. Basta entender que o filho da P que está te perturbando, na verdade, está cumprindo o karma que Deus deu a ele. Se Deus deu, quem sou eu para falar que está errado, para falar que ele não tem que se perturbar com essa dificuldade, já que ele não alcançou essa evolução? Então, o que resta? Resta falar que se for. Ele não quer ajuda? Que se for. Eu tentei ajudar, ele não quer ajuda? Que se for. A filosofia do seu Caveira é que se dane. Se dane. Quer, não quer, passa amanhã. Quer, não quer, não estou aqui mais para tentar, porque eu fiz a minha parte. Como Jesus fala da parábola do semeador, se você semeou a solução, mas a pessoa não quis regar a semente para brotar a solução, o problema dela, que se dane. Então, ele fala assim: eu vou fazer a minha vida, a vida é eu contra você mesmo. Eu sempre falo isso, ele não falou não. Se você não se preocupar com a sua própria evolução, você não vai evoluir.
Você precisa perdoar todo mundo? Entre aspas, sim, mas entendendo a todo mundo, você não vai julgar a criação de Deus. Não julgando, você não culpa. Se você não culpa, você não precisa desculpar. Se não precisa desculpar, não precisa perdoar. Ou em outras palavras, o entendimento, eu me lembrei o que ele falou agora, o entendimento é o caminho da solução. Então, que se for, eu fiz a minha parte. Aí ele explica essa situação assim, Jesus está lá na cruz, tem um ladrão do lado direito e um ladrão do lado esquerdo. Ele vira para o ladrão do direito e fala assim, a gente vai se ver no céu daqui a pouco. Aí seu Caveira perguntou para a canceriana que estava lá na consulta, Jesus perdoou o cara do lado? Aí ela falou, perdoou. Perdoou não, ele entendeu que o cara do lado da esquerda ainda não tinha compreensão suficiente para ter a consciência limpa. E ainda estava na revolta. Vai para um umbral, não vai subir para o céu. Então, uma coisa é entender que aquele que está a caminho do umbral está porque quis. E se quis, que se for. Porque não é da tua responsabilidade a vitória dessa luta. É dele. Então, no nosso dia a dia, a gente encontra os problemas pessoais, que o mapa deu à nossa própria personalidade, os problemas financeiros no nosso caminho, que sempre o tempo há de resolver, porque tudo o tempo resolve de alguma forma, e os problemas de convívio com os demais. Os demais, tendo egos diferentes, podem trazer problemas. Qual é a solução? Se amofinar com o filho P, o filho P, o filho P daqui e de lá, que te perturbou? Não, que se for. Eu fiz a minha parte, eu respeitei o karma deles. Mas eu não vou para o buraco que eles querem se meter. Cada um tem que viver, disse seu Caveira, pensando na hora da morte. Por quê? Porque é na morte onde Deus aparece através da própria consciência que vai lhe julgar. Então, se durante a vida você falar que se for, eu fiz a minha parte, fiquei com a consciência limpa. Agora, se você não fez a sua parte, passou a mão na cabeça de um filho ingrato, de um parceiro ingrato, de um amigo ingrato, você não fez a tua parte. Tua consciência está limpa? Não, você não fez a sua parte. Agora, se você se alongar, se ficar longe do problema alheio, porque o problema alheio é do alheio e não é seu, é do karma deles, mas mostrando respeito e atenção, a tua consciência está limpa. Então, viver pela hora da morte é saber que na hora da morte, Deus, que é a consciência em nós, nos julgará de forma que a gente vai para as colônias e não para o umbral. Então, resumo da ópera, que ele falou muita coisa interessante. Não precisa perdoar a todos, basta não culpá-los, porque não julgou eles. O ladrão da direita foi para as colônias, junto com Jesus, e o da esquerda foi para o umbral. Ele perdoou o da esquerda? Não, ele entendeu que ainda está no meio do caminho. O que você vai fazer com o teu parente, com o teu parceiro, com o teu amigo, com o teu inimigo? Mesma coisa. Ele ainda está no meio do caminho. Quer, não quer, passa amanhã. Porque hoje eu não tenho o que fazer, você não quer. Então, aí você resolveu os problemas sociais, familiares, conjugais. Os problemas pessoais são seus. Pode ter um transtorno, pode ter uma contradição, pode ter um não sei o quê, e os problemas financeiros. Tudo o tempo resolve.
Até porque o tempo dessa vida é limitado, mas a alma é eterna. Então, o que você aproveitar demais nessa vida, você fez um degrau maior na escada da evolução. Do contrário, pode ter até ficado parado. Não aceitando a misericórdia de Deus para evoluir. Então, vamos lá. O destino Deus deu. Quem sou eu para julgar consequências? 2, teus protetores criam o seu dia. Se eles criam o seu dia, eles criam as suas dificuldades. Quem poderá me ajudar? Chapolin Colorado? Talvez, porque os protetores não, porque eles que criaram. O que lhe resta? Amofinar ou relaxar? Relaxar, que se for. Assim falou o seu Caveira. Vou relaxar, que se dane. É a meu favor. A dificuldade é a meu favor. Através da dificuldade, eu vou evoluir se eu relaxar. Então, que se for. Que se dane. Eu vou ficar tranquilo. A pessoa do lado vai reclamar que eu estou sorrindo? Que se for. Porque eu estou dando o exemplo. Se ela não quer acompanhar o exemplo, problema dela. Cada um escolhe o inferno onde quer ir. Porque a consciência deles vai lhe cobrar e jogar no vale qualquer do umbral. Se você quer ir para as colônias, porra, não se agarre às âncoras que querem te levar. De que forma? Usando a filosofia de vida do seu Caveira. Que se foi, dá gargalhada. Ele fala, dá gargalhada que nem enxuto, porque fazer o quê? Eu expliquei. Não quer? Problema de quem não quis. Eu não, eu estou tranquilo. E ele ainda falou mais. Ele falou que ele tem mais luz do que qualquer um. Porque se ele tem a luz estando nas trevas, é muito mais difícil do que ter a luz num lugar que já é iluminado. Então, se a gargalhada dele e a atitude chula dele nos explica com mais clareza, vamos aproveitar a clareza do umbralino que está a nosso serviço. Então, filosofia de vida. Não dê atenção àquilo que vai te amofinar. E de alguma forma, fale que se dane, fala que passa amanhã, fala que se for, porque essa é a solução que o seu Caveira mandou, através de mim, passar para vocês. Ok, ele falou muito mais coisa, mas eu não me lembro mais detalhe, não. Gostou? Dá o like, compartilha. Passa amanhã se não quiser. Abraço.